nesse. Olá pessoal, hoje a gente vai continuar trabalhando transformações gasosas. A diferença é que nesse vídeo a gente vai associar essas transformações envolvendo um gás, trabalhando pressão, volume e temperatura, mas além disso a gente vai trabalhar o número de mols e a constante de Clapeyron, a constante universal dos gases. Então, basicamente, a gente vai explorar essas situações e detalhar um pouco essa aplicação da fórmula de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela é muito conhecida, muita gente até decora ela com muita facilidade, que seria a fórmula PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante, envolvendo gases e temperatura. Então, basicamente, a gente vai trabalhar essa situação e vai explorar cada uma dessas grandezas que eu acabei de citar. Vamos lá. A pressão, ela pode ser medida em atm ou em milímetros de mercúrio. O volume, geralmente, ele é medido em litros, mas pode ser medido em centímetros cúbicos também, ou ml. O N representa o número de mols. Esse R é uma constante que pode assumir dois valores. A gente vai trabalhar esses valores aqui no vídeo. E também temos a temperatura. Detalhe importante dessa temperatura absoluta é que o valor dessa temperatura sempre vai estar em Kelvin. Não interessa o valor da minha constante, o padrão universal para a temperatura vai ser Kelvin. Então, a gente vai trabalhar essa situação da temperatura. E um detalhe importante é principalmente você relembrar a fórmula que envolve graus Celsius e graus Kelvin, que é a que aparece com mais frequência em nossos exercícios. O primeiro que a gente vai trabalhar aqui seria a pressão. A pressão, o mais comum é ela aparecer em atm, que representa a atmosfera. Detalhe importante é que eu poderia analisar ela em atm, mas eu posso pensar em milímetros de mercúrio também, que seria mmHg, milímetros de mercúrio. O que eu preciso lembrar, né? Um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Em alguns exercícios é importante eu relembrar dessa regrinha para fazer a conversão. Se você lembrar dessa regra, que um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, você pode fazer a regra de 3 se necessário. Agora, se já tiver nos padrões que a gente precisa, você só aplica na fórmula diretamente. Agora a gente vai trabalhar volume. Volume, na maioria dos exercícios, ele aparece como unidade de medida, o litro. Só que pode aparecer outras unidades de medida. É importante você compreender o processo e relembrar algumas relações de conversão. Por exemplo, 1 litro tem 1000 ml, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. E a gente tem também que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. São relações importantes que, se você lembrar, né, na maioria das situações, ele resolve o seu problema com facilidade. A letra N representa o número de mols. Número de mol faz parte lá da química, né? Às vezes você tem o número de mol, às vezes não. Se ele te der o número de mols, você substitui já direto na fórmula da equação de Clapeyron. Se ele não te der o número de mols, você tem que descobrir. N, que é igual ao número de mols, é igual a m de massa da solução sobre a massa molar, ou massa molecular. Para quem lembra, massa molecular e massa molar têm o mesmo valor. Então, o que a gente vai trabalhar? Olha só, se eu não tenho o número de mols, eu tenho que te dar a massa da solução, que é o valor do m. O detalhe que pega muita gente é essa massa molecular, o m. O que eu vou ter que pensar? Para fazer esse cálculo, eu preciso saber a massa atômica do elemento. Então, ou eu te dou o valor dessa massa atômica, que é o mais comum, ou o professor, ou o vestibular, né, dependendo de onde você for fazer,
eles te fornecem a tabela periódica. Se você tiver a tabela, não tem problema. Lá na tabela periódica, a gente tem 118 elementos. O que é importante a gente saber para a física? Em cada um daqueles quadrinhos, por exemplo, o oxigênio, aparece um número, que é o número 8, e aparece outro número, que é o número com vírgula, que é aproximadamente 15,9. O que eu quero que vocês entendam? Você não precisa decorar nenhum desses valores. Eu tenho que te dar ou em uma tabela ou no próprio exercício, que é o que geralmente acontece. Mas um detalhe importante é, você precisa aprender a olhar a tabela. O número exato é o número atômico, que serve para a distribuição, organização da tabela. Isso para a gente não vai interessar. O que vai me importar é o número quebrado, é aquele número com vírgula. Então, por exemplo, em um vestibular que você tem a tabela periódica e está em dúvida em qual valor você vai usar para massa molecular ou massa molar aquele número com vírgula. Você pode arredondar, não tem problema. Vai chegar lá onde você quer. Exemplo, né? A massa molecular da água, H2O. A massa atômica do H vale 1. Então é 1, que é a massa atômica, vezes 2, porque H2O tem 2 hidrogênios, mais, aí você vai para o próximo. O oxigênio tem a massa atômica igual a 16, arredondando, né? Como H2O só tem um oxigênio, fica 16 vezes 1, 16. Então, a massa molecular ou massa molar do H2O seria 2 mais 16, 18. Aí eu aplicarei a fórmula colocando 18 lá. Essa constante de Clapeyron, que é o K, ele pode ser apresentado em dois valores, ou 0,082 atm vezes litro barra mol vezes K, ou 8,317 joule barra mol vezes K. Nessas duas situações, eu preciso prestar muita atenção nas unidades, porque, por exemplo, eu não preciso te falar o valor da constante. Se eu te falar no exercício que a pressão está em atm, eu tenho certeza que o valor do R que eu vou usar é o 0,082. Agora, se eu informar a energia, que é o joule, eu tenho certeza que no lugar do R eu vou usar o 8,317. Tá, o que é bom você lembrar? Uma caloria é igual a 4,18 joules. Se o exercício for mexer com energia, é um detalhe importante que você precisa lembrar. Então, todas as outras unidades, a unidade de pressão, unidade de volume, a unidade de temperatura, para saber qual será o padrão para o exercício, é só você prestar atenção na unidade que ele te der da constante. Todos os outros vão seguir a ideia da constante. Se eu te der uma constante que está atm vezes litro, eu tenho certeza que a pressão tem que estar atm e o volume tem que estar em litros. O N é sempre número de mols e a temperatura vai estar sempre em Kelvin. Para a temperatura, é importante você lembrar das relações de conversão. Como a temperatura precisa estar sempre em Kelvin, a maioria dos exercícios ele te dá em Celsius para que você faça a conversão. É uma fórmula fácil de lembrar. TK, que é a temperatura em Kelvin, é igual a TC mais 273. É uma fórmula para conversão. Existe a outra, né? Que a temperatura pode vir em Fahrenheit. Aí você faz a conversão para Celsius e depois faz para Kelvin, ou você faz direto, a que você achar mais fácil. É importante que você relembre estas fórmulas. Por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, eu tenho TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Fazendo de Fahrenheit para Celsius, eu acharia a resposta em Celsius e passaria para Kelvin. É um jeito que a gente tem para não precisar memorizar outra fórmula, que passaria diretamente de Fahrenheit para Kelvin. Nesse exemplo,
a gente vai prestar muita atenção nas unidades que ele te dá para poder aplicar a fórmula. Por exemplo, de cara o exercício me fala que ele quer determinar o volume, então eu não sei o valor do V. Outra coisa importante que ele me dá é esse 273K. 273K é a informação da temperatura. Então eu não tenho volume, é o que eu quero, e eu sei que a temperatura já está em Kelvin, que era o que eu queria, 273. E ele fala que a pressão é 1 atm. Se a pressão vale 1 atm, eu tenho certeza que o valor do R é 0,082, porque a pressão está em atm. Nesse caso, o exercício deu, mas se ele não desse, você era obrigado a lembrar que o valor do R para esse caso é o 0,082. Outra coisa que ele me dá que é importante é o número de mols. Para esse caso, ele fala que eu tenho o número de mol igual a 1. Sabendo todos esses dados, agora é a aplicação direta na fórmula. Aplicando na fórmula, a gente tem a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. A pressão vale 1, o volume eu não sei, por isso eu repeti o V. O número de mols também vale 1, o R vale 0,082 e a temperatura nesse caso vale 273. Então, 1 vezes V é V, 1 vezes 0,082 vezes 273 deu 22,4 litros.